sobre a temática, para desenvolver a temática, a trabalhar com essa questão de gênero, sexualidade, questões raciais, ao professor por toda a força nesse período. Acho muito bacana. E, poxa, as pessoas externas, como, como a professora Ana Carolina de Mateus, pô, um maior prazer poder revê-los aqui, muito querido, poder rever a Babi, uma pessoa que eu tenho muito apreço, e poder matar um pouco da saudade dos meus alunos, né, da UFSJ. Isso aí também é sensacional, poder ver aqui todos vocês, poder participar com vocês e poder dialogar também. Eu acho que isso é muito rico, isso é muito bacana. Então, eu fico muito feliz por conta disso, por conta dessa oportunidade. É, Antes de começar a falar do tema propriamente dito, como amanhã é dia do geógrafo, é fundamental destacarmos que se hoje nós estamos tendo essa perspectiva de gênero no campo da geografia, algumas pessoas elas abriram para que esse caminho ele fosse possível. Querendo ou não, embora nos países anos a questão de gênero e de sexualidade ela já fosse discutida há bastante tempo, aqui no Brasil temos uma resistência muito grande para realizarmos o debate. E, sem dúvida nenhuma, o CEAL homenageou e se podemos debater essa perspectiva no campo da geografia, agradecemos muito à professora Joseli Maria, tanto pelas suas publicações, como também por toda a influência que ela vem tendo sobre nós ao longo desse, pela sua trajetória brilhante, podemos dizer, e muito mais do que isso, pela sua contribuição, pelo ânimo, pela generosidade. Então é muito importante observarmos o quanto ela foi importante para que esse campo ele avançasse no Brasil. E como a Ana falou, nós somos companheiros de debate há muitos anos que nós discutimos, há muitos anos que nós nos entendemos e desentendemos dentro dos nossos debates e construções. E eu sempre bato numa tecla, às vezes no, no diálogo mesmo, epistemológico com a Ana, ou seja, no diálogo com os alunos da UFSJ, o quão é importante nós pensarmos a violência de gênero, pensarmos a perspectiva dos movimentos feministas, mas tão quão importante pensarmos tudo isso é pensarmos também a construção da masculinidade. Quanto esse processo também ele vem ocorrendo ao longo do tempo, e é importante pensarmos que não é algo exclusivo do Brasil. Porque se olharmos, por exemplo, na Austrália, a procura por socorro ela aumentou 40%. Então nós poderíamos pensar uma coisa exclusiva dos países subdesenvolvidos, é uma coisa exclusiva da América Latina? Não. É um fenômeno que se concretiza atualmente em todo o planeta. A professora Ana Carolina trouxe dados muito precisos acerca de como isso se concretiza no Brasil. Entretanto, é muito relevante lembrarmos que esse não é um problema único e exclusivo no Brasil. E sem dúvida, para falarmos de violência de gênero, é fundamental falarmos sobre o processo de construção da masculinidade e, além desse processo de construção da masculinidade, entendermos o quanto esse processo homogeneizador e hierarquizante ele vem sendo extremamente violento ao longo do tempo. E como a Ana destacou, eu vou seguir a mesma perspectiva que a Ana, falando da casa, que
sem dúvida nenhuma, foi o recorte espacial escolhido pelo CA, e se esse foi o recorte, vou respeitar bastante esse recorte e começar a pensar um pouco dessa masculinidade muito vinculada a uma perspectiva da modernidade. É claro que se pensarmos, por exemplo, em 427 a.C., vamos pensar a Grécia clássica e pensar o governo de Péricles, nós vamos ver que as perspectivas, elas eram hierarquizadas. Sim, elas eram hierarquizadas. Mas o século XIX, dentro de uma perspectiva pautada na modernidade, em que você começa a explicar toda a dinâmica espacial, e não só a dinâmica espacial, mas a própria perspectiva do próprio corpo. E eu posso reduzir, eu posso usar um outro tipo de escala, a própria perspectiva do corpo como um espaço dentro de uma forma classificatória. E a modernidade vai classificar a partir da biologia. E se nós pensarmos, por exemplo, a modernidade, ela foi fundamental para diversas hierarquias que nós vivemos na sociedade contemporânea. Se pensarmos, por exemplo, a hierarquia ela está muito vinculada a essa perspectiva da modernidade. Se pensarmos a perspectiva racial, ou seja, essa perspectiva racial numa tríade, modernidade, capitalismo e racialidade ou colonialidade, vai estar muito vinculada a essa perspectiva também vinculada à modernidade. E à medida que você hierarquiza, é muito importante pensarmos, você padroniza. E a padronização, ela é capaz de criar uma perspectiva do eu e do outro. E nós observamos, por exemplo, que isso talvez seja muito forte. Ficamos sempre como o outro, aquilo que muitas vezes é inferiorizado ou não se encaixa dentro de uma dinâmica dominante, dentro do que nós podemos considerar como normas estabelecidas. E pensar, por exemplo, esse outro significa pensar que ele vai ser subalternizado nas espacialidades. Pensar, por exemplo, essa perspectiva do outro e pensar, como a professora Ana Carolina destacou, a perspectiva do âmbito acadêmico significa pensar a produtividade feminina muitas vezes como algo inferior e diversas vezes invisibilizado, porque muitas vezes uma estratégia para não discutirmos determinadas temáticas e não olharmos, por exemplo, determinadas problemáticas por um outro viés, invisibilizarmos o outro. A invisibilidade tem sido uma estratégia, como a professora Ana destacou. Sem dúvida nenhuma, naturalizar determinados fenômenos é um dos elementos que nos leva, por exemplo, a pensar o espaço, muitas vezes, numa perspectiva absoluta e não numa perspectiva relacional que Doren Massey nos apresenta. E pensar, por exemplo, o espaço sobre a perspectiva masculina ou masculinizante é não pensar, por exemplo, o espaço a partir da perspectiva da multiplicidade e também da perspectiva do outro. E tem um outro ponto relevante que nos chama a atenção. Se há uma identidade, vamos botar aqui, dentro da modernidade, numa perspectiva essencialista, em que você busca uma essência, justificar algo, justificar essa dinâmica hierárquica, é fundamental pensarmos uma coisa. Esse processo de construção identitário, de construção da masculinidade, critico essa masculinidade única de antemão, ela vai ser pautada num processo de construção. E aí nós podemos observar, por exemplo, que nossas vidas, elas passam por isso. Ao longo das múltiplas etapas de nossas vidas, querendo ou não, essa forma violenta do processo de formação
a fazer parte do cotidiano. Quando meninos, crianças ainda, começando a frequentar espaço público, não podemos apanhar na rua. Homem não chora. Homem não pode demonstrar seus sentimentos. Aprendemos isso, não é coisa de homem. E pior do que tudo, né? Homem tem que pegar todo mundo. É a perspectiva de construção de masculinidade interessante, porque existe a etapa da infância, a etapa da adolescência, a etapa da fase adulta. E quando você chega à fase adulta, não para por aí, porque vão te questionam, nossa, Ivan, você não tem filhos. Tem alguma coisa de errado aí. E você começa a olhar e falar, caramba, ao longo de toda a minha vida, ter que provar uma questão de masculinidade é algo muito presente. Inclusive, se a perspectiva da identidade ela é hierarquizada, eu volto a uma dessas hierarquias. Ser homem é se afastar do que é ser mulher. Ser homem é distante de uma realidade, porque se a identidade ela é relacional, nesse caso, eu costumo falar que ela também apresenta uma perspectiva de oposição. E é claro que nas múltiplas relações espaciais, esse construto vai se fazer presente. Ele vai, obviamente, estar presente. E a primeira coisa que eu quero chamar a atenção antes de falar dessa espacialidade. É fundamental falarmos de violência de gênero e, após a abordagem inicial sobre masculinidade, repensarmos essa masculinidade hegemônica. O primeiro elemento, para mim, fundamental é essa perspectiva. Porque, primeira coisa, desde a 60 e 70, que você tem, por exemplo, na sociologia, Elizabeth no Brasil, Júlia de Costa, da psicanálise, trabalhando com a perspectiva de múltiplas masculinidades. Não com uma perspectiva de uma masculinidade única e violenta, em que você exerce o controle nas múltiplas dinâmicas espaciais. Ou, pior do que isso, não de uma masculinidade associada única e exclusivamente ao uso do seu corpo. A masculinidade é tão forte nessa perspectiva, corpo, que quando eu viro, por exemplo, desculpe, mas acredito que ninguém que seja de menor, para um homem, por exemplo, quando eu viro e falo, olha, você é o cu. Cara, o cu adquire uma espécie de sacralização do corpo intocável, que fere toda a sua masculinidade. E toda a perspectiva de construção do homem, ela vai sendo construída também a partir de parte. E é interessante pensarmos uma coisa. Loucura, essa perspectiva de uma masculinidade única. Loucura acharmos que existe um modelo único de homem. E ainda tem uma coisa, no meu caso, sou negro. Essa perspectiva ela ainda sofre algumas mudanças, porque junto com essa modernidade ainda tem a animalização do negro e a associação à brutalidade, à violência e à dominação, ou à animalização. Então é interessante pensar que masculinidade vai muito além dessa perspectiva. Vai muito além dessa dinâmica de construção hereditária, podemos dizer, da modernidade. E se queremos pensar, por exemplo, entrando no tema propriamente dito, a masculinidade também ela deve observar a casa como um espaço de diálogo, com a solução de problemas, não do corpo feminino como uma propriedade. Não com o corpo feminino onde você intensifica as possibilidades de enfrentamento e contribui para eventos de extrema violência. É interessante pensarmos, por exemplo, o quanto o espaço da casa significa pensarmos esse espaço numa múltipla administração. Não pensarmos, por exemplo, que o homem, dentro da masculinidade, associado a uma dinâmica de poder, no momento em que ele está confinado a
por exemplo, o controle das finanças. Se a mulher estabelece, ele achar que isso é uma perda de poder. Eu estou perdendo poder porque eu não controlo as finanças. E muitas vezes criar possibilidades de enfrentamento. Uma coisa interessante também de pensarmos, ao longo do tempo, a perspectiva do ser homem, ela alimentou em muitas pessoas a perspectiva de ser o provedor, determinando e caracterizando espaços. O espaço público muito mais vinculado ao homem, o espaço da casa muito mais vinculado à mulher. Então, a partir do que eu sou o provedor, tudo é minha propriedade. O corpo da mulher é minha propriedade. Gente, quantas mulheres estão sendo violadas? E uma coisa interessante, 88,8% dos feminicídios foram praticados por companheiros ou ex-companheiros, que demonstram o quanto essa perspectiva de domínio do corpo é extremamente forte e extremamente presente no momento em que nós vivemos. O quanto o homem ainda acha que é a sua propriedade. E dentro dessa perspectiva da propriedade, e dentro de uma perspectiva de que alimentou-se, digamos assim, ao longo do tempo, esse sentimento muito bizarro mesmo, até porque hoje tantas mulheres chefes, embora não estejam, como a Ana destacou muito bem, completamente seguras nos lares que elas chefiam, bem contraditório. Mas é interessante pensarmos, por exemplo, quanto essa construção de identidade, ela, em diversos momentos, naturaliza uma divisão desigual das tarefas domésticas. E aí entra no que a Ana falou de muitas vezes, se um casal eles são endêmicos, a queda de produtividade muitas vezes da mulher, o cuidado da mulher com os filhos. E isso também é uma perspectiva essencialista em que o homem associa a identidade da mulher à identidade do cuidado. E essa identidade do cuidado cabendo à mulher cuidar do lar, o que comprova mais uma vez o lar como uma esfera de poder masculino e de dominação masculino, como muito bem destaca também Pierre Bourdieu. Então é importante, no momento, para ter essa perspectiva, terminar a apresentação, o tempo já está bem curto, é importante pensarmos, por exemplo, a necessidade de repensarmos essa masculinidade única, essa masculinidade hegemônica, essa masculinidade doentia e dominadora, que hierarquiza os indivíduos, que subalterniza papéis e que estabelece relações de poder, principalmente no espaço do lar, durante o momento de quarentena, durante esse momento de confinamento. Terminar lutar contra lutar contra a máxima popular. Em briga de marido e mulher, não se mete a colher. É um desafio urgente no momento em que nós vivemos, gente, na nossa sociedade. O sentimento de posse do homem sobre a mulher, a ação da violência cotidiana, e pegando violência cotidiana, só uma coisa rápida. A Lei Maria da Penha, ela pega vários tipos de violência. A violência moral, a psicológica, a violência patrimonial, a violência física, a violência sexual, por conta dessa perspectiva de naturalização e da propriedade. É interessante observarmos, por exemplo, que essa naturalização ela invisibiliza a violência simbólica sofrida nessas mulheres, que tem comum que tem raízes sociedade patriarcal, nessa herança essencialista, que é extremamente misógina. Gente, desfrutar do estudo do lar como um ambiente seguro, de proteção, de descanso, deve ser um direito básico garantido. Ok? Obrigado mais uma vez ao CA. É muito bacana poder dialogar com a professora Ana Carolina e espero ter contribuído. E no final aí a gente vai respondendo aí as questões que ficam para nós aí.
Muito obrigada, professor Ivan. Eu vou passar a palavra, então, para a Carmen. Boa noite, pessoal. Todo mundo me ouve? Tudo certo? Beleza. Bom, em primeiro lugar, eu queria, preciso, né, me apresentar. Meu nome é Carmen Puebla, eu sou estudante de licenciatura de Geografia na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Cheguei até esse encontro, né, esse rico encontro com vocês, por meio de um convite que veio pela construção de mulheres da CONEEG, né, a Confederação Nacional dos Estudantes e Entidades de Geografia do Brasil. E eu estou aqui representando o coletivo Geominas, né, que é um coletivo que foi parido agora, recentemente, pela Comissão de Mulheres da CONEEG. A minha, deixa eu dar uma olhada no chat aqui, certo. A minha contribuição, assim, é um pouco mais no sentido de, eu tenho algumas coisas para falar sobre o meio, né, científico, geográfico e como, né, a relação das mulheres tem sido modificada, né, mas eu pretendo dar um enfoque mais, assim, sobre a questão da violência de gênero mesmo, né. Então, assim, a princípio, a geografia analisava a sociedade e o meio como um conjunto neutro, né, assexuado e homogêneo. O mundo era interpretado desde uma visão que era exclusivamente masculina, né, ainda que esses resultados tivessem uma pretensão de ser válidos para o conjunto da sociedade, né, não só o homem, mas a humanidade, né. Aí, numa visão pós-colonialista, já não tem, assim, um conhecimento, por assim dizer, real, né, que seja universal, neutro, né, ou tão objetivo que seja fruto exclusivo da razão e da lógica, né. A gente sabe, né, que algumas características do ser humano são atribuídas aos homens e outras características são atribuídas às mulheres. E elas são conflitantes e elas ferem, né, nessa perspectiva natural forçadamente, né, da construção do que é uma masculinidade e do que é uma feminilidade, né. E nesse sentido, a razão e a lógica são características, são qualidades que são atribuídas aos homens, né, ao masculino. Então, por isso, o conhecimento científico, por muito tempo, foi muito masculino, né. Mas todas as categorias de análise, elas, em algum momento, elas têm que se desconstruir, né, e contextualizar. O conhecimento, ele tem que ser situado, e a geografia é a ciência, né, espacial, das análises espaciais. Então, dentro de um recorte geográfico, vamos passar a situar esse conhecimento também, né. O discurso científico, ele, como uma construção social, assim como é a construção de gênero, né, que já foi citada aí pelos professores, mostra uma ausência de alguns sujeitos que são agentes produtores de um discurso científico, ou de um discurso geográfico, né. Aí, nesse sentido, cabe lembrar que, eu não sei se vocês já ouviram falar, mas eu acredito que seja de conhecimento, assim, da genealogia curda, que é a ciência das mulheres, né. É uma ciência que ela é uma proposta de modificação das ciências sociais, né, para ter um olhar, assim, um pouco mais inclusivo, né. Se você citar um trechinho aqui de um livro do escrito do Abdul Al-Kalam, a ciência supostamente livre de emoções, crenças e valores se converteu em uma área na qual o poder, o sexismo e o racismo se tornaram dominantes. E aí, o que isso quer dizer, né? Que não existe neutralidade se o poder, o sexismo e o racismo são dominantes, né? Então, é uma necessidade, assim, gritante de se ter uma construção mulher inclusiva. Por outro lado, assim, a gente percebe, fazendo, né, algumas leituras, né,
de materiais sobre pesquisadoras, desde quando, né, se começou a ter esse recorte a partir dos estudos muito bem citados aí pelo Ivan, da professora Joseli, que as pesquisadoras pesquisadoras mulheres, né, que têm maior sucesso profissional, elas são ou solteiras, ou viúvas, ou divorciadas, né, porque dentro de um âmbito familiar, a gente sabe que as mulheres são muito mais demandadas. E ainda assim, né, também, assim como o Ivan comentou, que ele é cobrado, né, por não ter filhos, né, poxa, já tem essa idade, não tem filhos, nós também somos. E as mulheres que são pesquisadoras ainda são cobradas, poxa, tu não tem filho, tu não tem marido, ou tu é separada, tu só pensa em, sei lá, em produzir, em trabalhar. E eu acredito que justamente essa prática, assim, ela venha para que esse discurso, né, lá adiante, não seja mais esse, né, diferente, seja diferente a pergunta, né, que nos façam. Tu não tem marido, né, não tem filhos, e a tua vida, né? Poxa, da vida a gente faz outras coisas também, né? Existem também, acho que muitas diferenças de oportunidades e dificuldades entre homens e mulheres, né? A gente, dentro do coletivo Geominas, a gente eventualmente abre um debate sobre, principalmente, questões de assédio, assim, né? Dentro dos departamentos, ainda a geografia ou a geociência são ciências que são muito masculinas, né? A gente, às vezes, tem que escutar, assim, absurdos de colegas e professores, né? Sobre a nossa capacidade, né? A gente tem que estar se testando o tempo todo, a gente tem que estar se prevalecendo o tempo todo para provar, né, a nossa capacidade de produzir essa ciência geográfica, produzir essa ciência da Terra, né? Essa produção, né, como eu tinha comentado antes, ela é muito associada à racionalidade e objetividade, que são essas características atribuídas aos homens e que as mulheres são excluídas, né, somos excluídas. O espaço, né, assim, agora já estou mais ou menos me encaminhando para a questão do contexto da violência, né, nesses tempos de pandemia. O espaço, ele é um elemento essencial, né, para a compreensão das relações de gênero. A organização espacial também é um produto, produto e ele é condição das relações de gênero, né, e que são instituídas socialmente e é hierarquizado. Essas são algumas características, assim, que a gente não tem dúvida de por que a coisa está do jeito que está, né. Agora, o colonialismo, né, no caso, ele foi um processo, foi um fenômeno violento, e a descolonização, ela também tem que ser, né, e a questão é do incômodo, né, do gerar incômodo, do gerar um estranhamento, né, como traz o Frantz Fanon. Essa questão, assim, da construção de uma masculinidade hegemônica, né, acho que a gente tem inúmeras masculinidades, assim, ultimamente eu tenho escutado bastante alguns termos sobre masculinidade tóxica, masculinidade frágil. Eu tenho um pouco de receio, assim, com esses termos, assim, principalmente por causa do que é associado à fragilidade, né? Geralmente associam nós, mulheres, a uma fragilidade, e aí falar sobre uma masculinidade frágil, né? Eu acho que soa um pouco, isso precisaria ser muito bem explicado, mas a minha intenção não é falar exatamente sobre masculinidades, né, mas que sim, existe uma masculinidade hegemônica, né. O exemplo disso que a gente tem, eu peguei algumas manchetes, né, sobre notícias de casos que vieram acontecendo esse ano. Eu vou ler algumas para vocês, tá? Feminicídios em Belo Horizonte. 2 mulheres foram mortas pelos companheiros. Um suspeito foi preso. Mulher é vítima de feminicídio em São Cristóvão. Casos de feminicídio sobem 73% nos 3 primeiros meses de 2020 em relação ao ano anterior no Rio Grande do Sul. Suspeito de matar mulher em São Paulo é preso em bar ao beber após o crime.
casos de feminicídio dobram no Acre e o governo faz campanha contra a violência doméstica. Então, assim, esses são algumas manchetes, né? Certamente, em cada localidade, a gente possivelmente iria encontrar outras manchetes parecidas, né? E o curioso é que os agressores, eles relatam estarem fora de si, né? Nesses momentos, eles relatam uma insanidade, culpabilizam uma condição psiquiátrica, né? Mas esse comportamento, a gente tem que dar nome para ele, né? Esse comportamento é um comportamento de crime premeditado, né? Esse resquício, né, da manutenção do patriarcado e da necessidade de se ter uma submissão das mulheres, né? Esses agressores também, eles têm histórico, né, de explosão e ciúmes. Eles entendem que os corpos femininos pertencem a eles, né? Eles querem sempre controlar os corpos e dominar os corpos. A instituição da família, no caso, agora voltando, né, lá nos primórdios da história, a instituição da família, da herança e da monogamia também é uma forma de controle do corpo feminino, né? Porque, enfim, né? O homem precisa ter certeza de que o filho é dele para deixar uma herança, né? E para isso precisa ter uma família e o modelo escolhido é o monogâmico, né? Tanto isso é a questão do controle do domínio dos corpos e os históricos, né, de explosão e ciúmes, eles são evidentes na importância desse recorte, que a gente sempre vê a mutilação vaginal e de rosto, assim, presente em quase metade dos casos, né, de violência. Ou, sei lá, caso de cara que joga ácido, né, no rosto da companheira. As mulheres, nós já temos, né, costumamos ter dupla jornada de trabalho nos tempos normais, e dentro de um contexto de pandemia, isso fica pior, né, tem um agravo bem acentuado. Aumenta, assim, a gente tem alguns relatos, né, de que se aumenta o índice, mas diminui a formalização de denúncias, justamente porque a gente está inserida dentro de uma escala que é a casa, né, que é o espaço privado. E aí, como é que eu vou fazer uma denúncia, ou como é que eu vou pedir uma medida protetiva se o meu agressor, o agressor dos meus filhos, está vivendo debaixo do mesmo teto, né? Mas, assim, a gente tem relatos dos vizinhos, né, como o professor Ivan comentou, e como a professora Ana também falou sobre os vídeos silenciosos, né? São algumas estratégias, algumas táticas que a gente tem para poder dar visibilidade para isso, e uma forma de pedir ajuda também, né? Que temos acompanhado várias campanhas, né? Mas aí a gente tem a questão justamente sobre quem cuida de quem cuida, né? Já que as mulheres temos a jornada dentro e fora de casa, né? A jornada de trabalho dentro e fora. Fica essa dúvida, né? Quem é que cuida de quem cuida da casa, né? Eu acho esse termo bastante pertinente, assim, porque é um trabalho que é invisível, né? A gente sabe, a gente que faz, que tem que lidar com isso diariamente, sabe que é bem desmerecido, né? O contexto social que a gente tem, assim, faz com que o homem, e isso, né, também, para situar, não é só a nível de Brasil, mas faz com que o homem se enxergue como um provedor mesmo, né, o herói, o macho alfa, e coloca a mulher no lugar do ser vulnerável, né, do ser fraco, de um ser dependente, irracional, né, só emoção. E aí esse comportamento do homem influencia no comportamento da mulher, o comportamento esperado, né, construído socialmente para um homem, ele influencia no comportamento esperado da mulher, né, sendo que o espaço público é atribuído aos homens, ou ao masculino, e o espaço privado, ele é atribuído ao feminino, né, mas só que no tempo de pandemia,
todos e todas estão ocupando o espaço privado, né? Acho que teve uma pergunta aí, mais ou menos, nesse sentido. Então, todos estão ocupando o espaço privado, que é um espaço que é da mulher, ou que é um espaço destinado a ela, ou está sob o controle dela. E o homem, não estando mais em casa, não estando mais na rua, estando sempre em casa, tem essa necessidade, né, de continuar sendo o provedor, o herói, o macho alfa, de como é que essas relações acabam acontecendo, né? A dominação do masculino sobre o feminino, ele vai chegar no espaço privado também, né? Quanto mais tempo se passar junto, sem tentar modificar isso de alguma forma, mais isso vai acontecer. A manutenção do patriarcado, no caso, ela tem essa necessidade de submissão da mulher, né? A masculinidade hegemônica, ela, quando é ferida, ela não pode demonstrar fragilidade, daí ela acaba apelando para a violência, né? Isso também é o que canaliza, assim, esse aumento da violência doméstica, né? As relações de gênero, no caso, elas são relevantes para todo o conjunto social, né? Então, isso justifica, não que necessite, né, de fato, uma justificativa, mas justifica o porquê da necessidade desse pé na porta para uma mudança epistemológica, né, da construção da ciência e do fazer geográfico, né. Por último, assim, para finalizar, eu queria deixar uma provocação, uma pulga cor-de-rosa atrás da orelha de vocês aí, para a gente dar uma pensada, né, de repente, se surgir alguma pergunta, ou a gente pode estender o debate, né, que é a questão da classe social e do patriarcado em contextos culturais diversos, né. A gente agora, nesse momento, está falando com uma pessoa do Rio Grande do Sul, com pessoas de Minas e do Rio de Janeiro, né. Então, são contextos culturais diversos, mas a classe social e o patriarcado estão perpassando, né, as relações lá e cá. Então, queria encerrar minha fala da vez, e raça também, exatamente. Obrigada, Bruna. Queria encerrar a minha colocação com essa provocação aí. Obrigada, gente. Muito obrigada, Carmen. Então, eu sou membro do grupo de pesquisa de Geografia Humana Aplicada e eu venho estudando gênero desde o ano passado e eu acho que essa área da geografia me serviu muito de enxergar o mundo de uma outra forma. Então, eu preparei uma fala, um pequeno coisa que vai abraçar, né, tudo que foi dito, baseado muito na Simone de Beauvoir, que eu ando me debruçando muito sobre ela. E eu acho que essa perspectiva histórica nos ajuda muito a entender como que foi construído e imposto esses papéis das mulheres. Ela fala no Segundo Sexo que o fim das sociedades matriarcais foi a grande derrota do sexo feminino. E aí, casando um pouco com o que a Carmen disse, essa questão que deu origem ao patriarcado, a família e a mulher como propriedade. E aí, trazendo um pouquinho para a nossa mais moderno, né? Por exemplo, a era cristã, que não é tão moderna assim, que foi, eu acho que é o embasamento da nossa construção da sociedade que temos hoje. Porque essas relações de poder foram muito fixadas pelo cristianismo, né? Que a religião sempre foi uma coisa que deu essa... Qual é a palavra? A religião, eu acho que foi a principal base de construção das sociedades atuais, principalmente da sociedade ocidental. Então, essa era cristã, ela teve a ideia da Eva, que é a mulher de Adão, ela veio da costela do Adão, então ela já foi submissa, ela foi criada para servir a Deus, né? Para servir ao Adão. E aí tem uma lenda da Lilith, que ela foi a primeira esposa de Adão,
e ela teria sido criada lado a lado com ele. Mas por não se subverter a essa ideia de servir ao homem, ela foi expulsa do paraíso, então veio a Eva. E aí tem uma frase de Santo Ambrósio que ele fala que o Adão foi induzido ao pecado por Eva, e não Eva por Adão. Então é justo que as mulheres aceitem como soberano aquele que ela conduziu ao pecado. Então essa ideia do pecado, do primeiro pecado, do cristianismo, serviu por muito tempo para firmar esses papéis sociais das mulheres. E aí a Simone, ela tem muito essa ideia do outro. Então o homem é o sujeito e a mulher seria o objeto. E essa objetificação da mulher serviu também para firmar a ela essas identidades que serviu para reproduzir os papéis de mãe, de esposa. Ela ficou presa nesse lugar da casa e ela foi impedida de viver uma vida pública, né? Porque ela foi durante muito tempo considerada um anexo do homem. Então, essa prisão que a casa serviu para a mulher por muito tempo, serviu também para legitimar as violências que ocorriam, porque a mulher como propriedade, ela era... O pai usava ela como objeto de troca, o marido usava ela apenas como objeto de relações sexuais, ou para cuidar da casa, ou para produzir filhos, para deixar as heranças. E, por exemplo, na Roma Antiga, a família era considerado o conjunto de posses de um homem. Então, não era só o homem, a mulher e os filhos, eram os escravos, eram a terra, eram os animais. Então, ao condenar a mulher a esse papel do outro, né, objetificado, ela sempre foi resultado do que os homens escolheram para ela. E aí essa construção de papéis, além de legitimar essa identidade feminina, criou essa ideia de essência, né? E aí a Simone Beauvoir, ela tem essa ideia da existencialista. E com as revoluções feministas, principalmente a ideia da Judith Butler de desconstruir o gênero, o existencialismo é a gente dá o significado que a gente quer para a nossa vida. Então, essas relações de poder instituídas pelos homens durante muito tempo, que negaram às mulheres espaços, começam a perder a força. É bem recente, mas vem perdendo a força, né? Então, mostra que uma mulher ela pode chegar ao nível que um homem chega se as possibilidades foram dadas, né? E aí a mulher, mesmo com o corpo marcado pelos papéis instituídos, ela vem tentando, com essa desconstrução do gênero, ocupar novos espaços. Porque a Judith define o gênero não como uma verdade ontológica, mas como uma fixação social. E a criação performática. Então, como o gênero vem como uma construção social, dependendo do espaço em que a gente vive, eu acho que a mulher ela começa a tornar várias formas, né? Ela começa a ser representada de diversas formas. E aí essa ideia de desconstruir o significado da mulher também ajuda muito a essa questão do papel da mulher em casa. E eu acho que desconstruir essa ideia da mulher, desconstruir essa ideia do papel da mulher é o momento de libertação das mulheres. Tirar essa ideia da casa, dos papéis de casa dela, designados, né? E aí, quando eu fui para a universidade, eu vivi por muito tempo no ciclo da geografia. E depois que eu comecei a morar em uma república, eu comecei a ter contato com outras pessoas de diferentes cursos, o que me abriu a ideia para uma pesquisa que eu estou realizando atualmente, que é da violência de gênero nos cursos de engenharia. E aí, claramente, né, na pesquisa, a gente vai vendo como que esses papéis ainda hoje são muito fortes, né, nessas diversas especialidades, e como que a mulher vai tentando lutar por um espaço. Ainda vemos, por exemplo, um questionário que eu apliquei, a gente ainda vê que professores não acreditam que um trabalho foi feito por uma mulher, porque uma mulher não tem capacidade de fazer tais coisas. E
essas diversas especialidades que a violência de gênero ocorre, tanto nas especialidades públicas, que seriam, por exemplo, uma universidade, tanto na privada, que seria a casa, a gente vem tentando desconstruir, né, com a pesquisa e tudo mais. E eu acho que é isso, é só uma pequena passada de uma pincelada por tudo que foi dito. E a gente pode abrir as perguntas. Eu acho que já tem várias perguntas escritas aí, Letícia. Acho maneiro quem fez a pergunta refazer e tal. Eu separei aqui algumas que já foram postadas. O André, na fala da Ana, ele perguntou se pensar no esforço domiciliar como objeto de estudo não implica em pensar em políticas públicas. Porque existe uma parcela da população que reside na rua. Em tempos como este, esses estão expostos tanto ao vírus quanto à violência, né? Na questão da população feminina. Como tratar dessas pessoas? Eu acho que é isso que ele quis dizer. Eu respondo agora? Sim. Tá. Então, eu quero agradecer muito ao André a pergunta, né? Porque me dá uma oportunidade, assim, até mesmo de ampliar, né, isso que a gente está, essa categoria chave, assim, que a gente está chamando de mulher, né? E aí, assim, 20 minutos, né, fica bem corrido, assim, que a gente quer falar muito, para você falar muito. Quando a gente fala mulher, a gente tem que considerar, assim, que são várias formas, né, são várias mulheridades, na verdade, que eu estou incluindo nisso, né? Para trazer esse sujeito para a gente pensar geograficamente, por exemplo, algumas coisas ajudam. O conceito de interseccionalidade, né, ele ajuda muito. Porque aí eu penso, essa vivência feminina atravessada por elementos, né, por rádio, por classe social, por exemplo, por sexualidade. Todas essas vivências vão ter especificidades que eu não consegui dar conta naquela fala inicial, né? Por exemplo, o espaço da casa, que foi o foco lá da análise, ele foi um espaço hegemonicamente construído como um espaço de segurança para uma mulher, por exemplo, cisgênera, né? Se a gente for pensar na comunidade, né, nas mulheres lésbicas, nas trans, travestis, não é um espaço de segurança, nunca foi. Sempre foi um espaço de violência cometida pela família, né? Então, assim, é muito difícil a gente pensar numa situação que está acontecendo agora, né, em função do Covid, que está sendo, eu acho que está sendo, na verdade, exacerbada, né? É como se a gente estivesse colocando uma lente de aumento naquelas desigualdades, naquelas violências. Tinha algumas lentes geográficas, eu acho que para ajudar a entender. No caso de mulheres que vivem nas ruas, né, na população de rua, aí eu acho que tem outras coisas que a gente vai ter que considerar. Por exemplo, existem homens e mulheres vivendo em situação de rua, de vulnerabilidade. Na geografia ainda tem pouquíssimos trabalhos sobre isso. Especificamente sobre mulheres em situação de rua, eu só conheço uma pessoa, que é a Thalita Fernandes, que eu tive a oportunidade de ver na última Enampeg, falando um pouco de como o gênero vai atravessar, né, essa violência sofrida no espaço público, né? Por exemplo, uma violência que eu acho que talvez seja um eixo aglutinador para a mulher, seja o medo do estupro, né? E você pensar numa mulher que está vivendo em situação de rua, isso é uma coisa que com certeza fica num nível quando numa fala colocou essa questão dos corpos marcados e dos corpos neutros, cientificamente falando, né, ou geograficamente, cientificamente, olha só, eu me traí, na verdade. Quando a gente fala de modernidade, a construção da ciência, o corpo masculino, ele é um corpo não marcado, porque ele é um corpo hegemônico.
né? O corpo feminino que está sendo tido como outro, ele é marcado porque no próprio movimento de andar na rua, a mulher tem medo por ser mulher, né? Ela tem medo de determinadas doenças específicas. E aí a gente vai desvincular completamente, né? Desconstruir muito do que eu falei sobre esse entendimento do espaço da casa para uma pessoa que está na rua. O vi até agora, né, de alternativa de resistência, foi promovido muito no contato com os coletivos trans, né? A Casa NEM, por exemplo, no Rio de Janeiro, tem protagonizado, né, uma discussão, uma preocupação. E recentemente, inclusive, a gente teve que foi alvo de incursão policial no Rio de Janeiro, que tinha uma presença grande de mulheres e crianças. E aí pensar na posição em tempos de Covid, quando a gente pensa em gênero feminino, é também pensar na quantidade de crianças expostas numa situação dessa. Aí realmente a gente desconstrói um pouco, né, daquela espacialidade da casa pensada para uma determinada ou para algumas determinadas idades e vai atravessar isso através de uma lente interseccional. E aí, geralmente, eu acho que é um desafio muito grande, assim. Pensar não só na violência que a população de rua está sendo exposta, como pensar também qual o impacto que essa crise sanitária, né, vai ampliar para essa população, assim, é bem grave. De espaço de acolhida no Rio, eu acho que eu conheço a Casa NEM e alguns outros poucos coletivos, a TEIA, no Oeste também, TEIA de Mulheres, também tem feito também tem artigo das redes, mas é uma situação bem complicada para se pensar. E para os estudos de geografia é um desafio enorme, assim, um tema pouco explorado, né, que aí vai ter que associar territorialidade, vivência de mulheres num espaço público e ainda sendo vulnerabilizadas por outros eixos, né, de subordinação. Eu acho que é mais ou menos não sei se eu respondi, que é uma coisa que está acontecendo agora, mas eu acho que a lente geográfica que quer pensar isso, além do território, talvez seja a interseccionalidade mesmo. Para pensar como é que classe social, racialidades vão atravessar essas mulheres, ampliando, né, fazendo com que a violência seja vivida de uma outra forma no espaço. Eu acho que, pelo que o André respondeu, você respondeu muito bem a pergunta dele. Na fala do Ivan, agora, o Matheus de Oliveira perguntou como fica a representação da masculinidade com a redução do uso do espaço público e a potencialidade do espaço doméstico? E quais os impactos para os corpos femininos? Vamos lá. Obrigado, Matheus. E antes de responder, pô, parabéns, cara, pela fala, muito bacana. Letícia, muito legal mesmo. Fico muito feliz de participar e ver tanta gente discutindo e ao mesmo tempo também, né? É, Parece até estranho. Às vezes, quando a Carmen fala dessa questão da ciência e tal, há um estranhamento de fato, né, Carmen? Quando a gente olha essa questão a gente pensa essa questão da masculinidade. Mas é interessante pensarmos quanto essa questão, pegando o que a Ana falou, perpassa por uma perspectiva interseccional. Porque quando pensamos dessa masculinidade também é muito bacana quando vemos a questão dos homens negros dentro dessa perspectiva e toda uma dinâmica de exclusão. É sempre bom lembrarmos essa questão e, ao mesmo tempo, também é, entender essa herança hierarquizada, ela também traz essa perspectiva muito louca. E se formos pensar na perspectiva interseccional das mulheres negras, você também vai ter essa mesma. É muito bizarro quando pensamos isso. É,
Assim, o que acontece, respondendo a pergunta do Matheus? Eu acho que independente, aí eu vou pegar de classe ou de classe mesmo, e de raça. A questão de tirar a câmera, foi mal. É, os nossos corpos, ô Matheus, eles estão habituados a viverem em diversas idades. Querendo ou não, as nossas performances corporais, na maior parte das vezes, elas se dão em diversos momentos no espaço público. E é muito bizarro, porque se você pega, por exemplo, tem vários que eu discordo do Roberto da Mata, tem alguns pontos que eu acho o livro dele extremamente estruturalista e não dá para seguir essa dinâmica no atual contexto em que nós vivemos. Ele cria uma perspectiva de oposição entre o espaço da casa e o espaço da rua. Primeiramente, para responder a tua pergunta, eu quero pegar numa proposta de masculinidade. Eu vejo como uma perspectiva de complementariedade, vejo como espaços complementares em que você é formado em casa e ao mesmo tempo em que a tua masculinidade é formada em casa, ela é posta à prova, perdão, no espaço. E é claro que cotidianamente, dentro dessa construção de masculinidade hegemônica, podemos dizer, é claro que a ideia do provedor ela está muito vinculada ao espaço externo, ao espaço da casa. Você tem que prover, tem que se deslocar, você tem que realizar diversas atividades. E é até interessante, né, o Matheus, quando você fala isso, é tão louco essa masculinidade que teve uma vez que eu peguei uma greve, eu era do Instituto Federal, eu peguei uma greve, fiquei em casa, e na época é, uma vizinha reparou que eu ficava em casa e ela veio, uma vez, me quitar no hall do prédio. Ó, pode. Pô, eu já vi, sua companheira sai para trabalhar e você fica em casa. Eu fiquei olhando e falei, pô, pode, cara. Não, isso, aquilo, outro. Eu até zoei na época. Falei, eu trabalho, é porque a senhora não me vê, eu trabalho à noite. Eu trabalho como gogoboy, então meu horário de trabalho não coincide com o horário de ninguém. Mas ao mesmo tempo eu fiquei olhando, eu falei, puta, cara, como é que é a perspectiva do meu horário, da vizinha, ela olhando o meu horário de trabalho. Então você vê, por exemplo, que essa redução do espaço público, a gente vive de exceção, mas eu quero pegar o estado normal, ela é associada, digamos assim, a grosso modo, a uma vagabundagem. Você não faz nada. E isso é uma coisa interessante, que a perspectiva de gênero ela é naturalizada por ambos os gêneros. Não foi um homem que veio falar comigo, foi uma mulher. Então, a primeira coisa chama a atenção, a gente está habituado e construiu essa perspectiva de construção em torno do espaço público. Ontem, tanto como a Ana como a Carmen, elas destacaram, há uma perspectiva diferente de uso dos espaços, e eu também manifestei. E os impactos, Matheus, para mim uma coisa interessante, se há uma uma perspectiva de dominação que você exerce, uma coisa interessante, né, do espaço da rua. Na rua você não leva, vamos pegar a construção da masculinidade hegemônica, eu reproduzo o discurso da professora Ana Carolina, não estamos falando de uma masculinidade transgênera, estamos falando de uma masculinidade cisgênera e, sem dúvida nenhuma, cisgênero normativa. Estamos pegando essa perspectiva. Além da construção da masculinidade, coisa, Matheus. A gente ouviu isso durante toda a nossa vida e é dependente de perspectiva regional. Homem não leva desaforo para casa. Porra, a gente ouviu isso durante boa parte das nossas vidas, vinculando a nossa dinâmica de vida ao espaço em que estávamos inseridos.
Imagina agora que você não está na rua, em que às vezes o que você considera desaforo está dentro do espaço da casa. Putz, ele é inevitável. Sem dúvida nenhuma, Matheus. De forma resumida, se você falar para mim, reduz esse impacto, eu vou chegar para você. Verdade, verdade. Verdade, Matheus. Eu resumo a uma palavra, Matheus: sofrimento. Porque a gente fala muito da agressão física. É muito interessante, saca? Mas eu venho, por exemplo, de uma família que meu pai é militar. E meu pai virava para minha mãe e falava: o homem da casa sou eu, você não vai fazer nada. Cara, eu acho que às vezes desculpe me ter essa porrada psicológica, sabe? Ela de inferiorizar o indivíduo, que acaba muitas vezes centralizada, ela é intensificada, além da agressão física. A agressão física, a mídia já, as mulheres já ligam. Agora, porra, essa questão da inferiorização, não tem dados, eu até penso muito isso, principalmente com o André Negreiros, que é meu amigo, de, porra, 20 anos, né, desde a graduação, de não querer escrever durante o período do Covid, sobre o Covid. Meu projeto de pesquisa é depois do Covid, sobre a violência de gênero em São João del Rei, que é parte. E o que acontece? Eu até estava falando com ela, eu quero ver subidades, que eu quero ver como as mulheres estão saindo do seu psicológico, cara. Porque isso é o que a gente muitas vezes é imensurável e o estrago ele é absurdo. Dessa inferioridade, dessa submissão, da sensação de estar sempre errada. Eu acho que esse é um impacto muito grande na mulher. Quero ver esse impacto pós-Covid-19. Agora não tem como, eu até não acredito em possibilidade, mas eu quero ver depois, a partir de trabalho de campo, de forma muito mais intensa. Só isso. Espero ter contemplado. Na sua fala também, Ivan, o André perguntou como mudar essa hegemonia masculina e se uma neutralidade fomenta a hierarquia masculina. Pô, sem dúvida, André, eu vou ser sincero, no atual contexto que a gente vive, a neutralidade ela fomenta todas as hierarquias e violências. Desculpe-me, André, o que a gente vive não é um momento de neutralidade. Eu acho que é um momento em que a gente tem que botar a cara, porque porra, a neutralidade, ela possibilita a invisibilidade. A invisibilidade, a não discussão, a não discussão. É muito interessante quando você me pergunta nesse pera, André. Então, a neutralidade, sim. A gente naturaliza, como a Carmen falou muito bem, o espaço acadêmico como um espaço é, de dominação masculina. Se você pegar, a Joseli tem um estudo maravilhoso sobre isso, falando sobre as publicações nas revistas, o quanto elas reproduzem uma perspectiva de gênero. E para você, quem fez a pergunta foi o Alex, se eu não me engano. Deixa eu só. André. André, lembrei. André, a Joseli pesquisa, realmente, você tem um trabalho também de 95 do Miguel Ângelo, que inaugura essa perspectiva, do Miguel Ângelo Ribeiro, da UERJ, que inaugura essa perspectiva, e a Joseli ela dá um outro olhar a partir do referencial bibliográfico que ela passa a analisar, dá um outro eixo. E até então ninguém tinha discutido a acadêmica na geografia brasileira. Cara, é recente, é da década de 90 que a gente começa a discutir. Então é muito bizarro, a gente para pensar que isso é muito recente agora. Você mesmo perguntou em mudanças.
falou sobre isso. Eu quero só aproveitar. Eu acredito, Matheus, no rompimento. Se você falou que ela é temporal, eu acredito, sabe? Perfeito, perfeito, Matheus. Pô, ela destaca muito bem. Geografias femininas, pô, ela detalha muito bem. Assim, eu acredito, o André. Eu acredito, e claro, tenho suportes, por exemplo, que me possibilitam trabalhar essa temática. E quando eu penso, por exemplo, vamos pegar aqui, eu cheguei na UFSJ tem um ano que eu estou no UFSJ, completou mestrado. Pô, fui acolhido por pessoas maravilhosas, dentre eles pô, assim, inigualável, uma pessoa que eu respeito muito, que é a professora Tatiane, que pô, me mostrou muitas dinâmicas. E ao mesmo tempo, hoje, por exemplo, eu já vejo aí a Letícia trabalhando com a temática, tem uma orientanda da Tatiane que está trabalhando com a temática da questão das mulheres negras, tem uma aluna de terceiro período, cara. Eu a respeito muito, que é a Malu, a Maria Luísa também já trabalhando com a temática. Pô, a Alicia se envolvendo com a temática. Os alunos começando, tem dois alunos. é, Vamos pegar aqui o Lucas Giarola e o Luiz Gustavo, que estão trabalhando, isso é uma coisa comigo, um projeto que a gente está desenvolvendo, que é a questão da masculinidade negra sobre o viés hétero e homo afetivo dentro da perspectiva de modernidade, mostrando o quanto essa masculinidade ela ainda impacta nas relações homoafetivas, na questão do ser ativo vivo, e nas relações héteros também. Então, assim, eu acho que a melhor forma, André, é trazer para o debate, é tornar isso um debate público. Quando a gente visibiliza esse debate, a gente dá sentido à nossa existência. E, para terminar, eu vou parafrasear a Bell Hooks, em que a minha militância ela está muito vinculada à minha produção acadêmica. A minha produção acadêmica ela é minha militância. E não há dúvidas, por exemplo, estou falando isso e tem muitas pessoas que me conhecem aqui, e isso é uma coisa que faz parte. A academia é o meu espaço de militância, e não só a academia, a comunidade em São João del Rei. Então, por isso, eu acredito muito nessa mudança. Obrigada, Ivan. Vou passar a palavra para a Ana, que vai pontuar algo. Oi, Letícia. Obrigada. Eu queria, na verdade, fazer um destaque, assim, né? Agradecer você e agradecer a Carmen por questões que vocês falaram. E que tem a ver, eu acho, também, com essa colocação, com essa pergunta, se a neutralidade, ela favorece, né? Ou ela está ligada a uma hegemonia masculina. E aí, é interessante, quando você fala, por exemplo, do debate, né, da modernidade, da ciência moderna, né? Na verdade, assim, eu não consigo não pontuar que o que é ser neutro, né? O que é... E aí eu vou vincular muito a questão de uma perspectiva que a gente tem tentado seguir agora, né? Que é uma perspectiva feminista. O que é ser neutro? O que é um corpo neutro? O que é um corpo não marcado, né? Ele é um corpo masculino, um corpo de homem, branco, cisgênero, hétero. Ele é um corpo que passa sem ter que se preocupar com determinadas violências, que o outro ele vai passar a se preocupar. A mulher ela foi construída como esse outro, o outro do homem. A mulher, o corpo é o corpo que não é o masculino. Isso tem um histórico, né? É um corpo completo. A gente vai lá no Laquera, é um corpo que ele vai estar marcado porque quando você anda, você se preocupa com os olhares que você está recebendo. Você se preocupa com a sua roupa. São preocupações que um corpo masculino andando no espaço público não vai ter.
E aí, claro, estou falando de um corpo masculino hegemônico, branco, né? O homem negro ele vai se preocupar com outras violências, sem dúvida. Essa hegemonia na ciência, principalmente, a neutralidade, ela é masculina. Quando você pega um texto e lê, né, como a Carmen fez muito bem na fala dela, ela disse: preciso dizer de onde eu venho. E numa ciência feminista, a gente precisa dizer de onde vem. A gente precisa marcar o nosso lugar, a gente precisa marcar que corpos femininos, corpos trans, corpos não hegemônicos estão chegando nessa ciência. Se a gente não fala, a gente pressupõe que é um discurso masculino. Um discurso hegemônico. Os grandes nomes da nossa ciência, a nossa ciência ela se constituiu assim, uma relação de poder onde os homens o discurso dominante. Então, essa neutralidade, ela está sendo entendida por uma ciência feminista, por uma geografia feminista, como masculina. Quando você começa a se posicionar, quando a gente defende uma geografia corporificada, uma posicionada, como a Carmen falou, isso é uma atitude que a gente está tentando, né, construindo uma rede contra-hegemônica mesmo. E aí, eu vou aproveitar isso também para parabenizar muito a fala da Carmen com relação às coisas que ela trouxe, né, de mutilação do corpo feminino e tal, foram questões que eu fiquei pensando, assim, né, de violência, era mais ou menos isso. Obrigada. Obrigada, Ana. E completando a sua fala, a Cíntia Lisboa perguntou se, para todos, né, mas eu quero que você responda para a gente, se você acha que a geografia está mais aberta para a inserção dos conceitos de gênero, sexualidade e feminismo nas suas análises, reconhecendo que isso também faz parte de um fazer geográfico, ou se essa temática ainda é muito restrita a alguns grupos. Para quem, Letícia? Para Ana? Sim, para Ana. Então, essa pergunta, ela vou retomar a fala do Ivan, né? Vou fazer um agradecimento à professora Joseli, né, Maria Silva, pelas produções, pelos livros, né, do JET, que estão todos hoje disponíveis online, estão liberados, é uma produção de geografia feminista que está liberada na internet. Mas, assim, a gente tem ainda uma marginalização na geografia, né? Tem um preconceito grande. Quando eu falei da casa, e eu queria ter puxado até mesmo mais essa relação desigual entre a submissão de artigos femininos e masculinos, é porque ainda é difícil, com a base teórica que a gente tem instituída como dominante, assim, com a base teórica tradicional da geografia, é difícil você considerar, por exemplo, esses aspectos que você trouxe na sua fala, Letícia. Elas ainda sofrem na engenharia. Mas esse preconceito de gênero, ele passa por uma violência que é a violência do descrédito. Nossa, foi você que fez. Olha, tem uma mulher. Esse é um tipo de violência. Aí, a gente traz essas temáticas marginais para a geografia, a gente já avançou muito. Eu sou uma pessoa otimista, né? A gente tem alguns grupos hoje no Brasil produzindo e fazendo geografia de gênero, de sexualidade. Sim, a gente tem um caminho muito grande para construir ainda, né? A gente tem hoje pessoas discutindo a partir de bases que são descoloniais, geografias feministas, geografias LGBTI. A gente tem um potencial enorme de temáticas que são invisibilizadas se você não considera o espaço da casa, se você não considera emoções, se você não considera que a violência, por exemplo, ela é sofrida corporalmente, nossas existências são espaciais, acho que é por aí. Se a gente não considera as existências dos sujeitos e das sujeitas corporificadas nos seus lugares, a gente não avança tanto. Assim, não quero ser pessimista. Desde lá do primeiro artigo, a Joseli fez uma live essa semana, né, falando sobre isso, desde lá do primeiro,
artigo científico do Miguel até hoje, a gente teve um avanço? Teve. A gente tem um esforço grande de rede, inclusive, né? A rede latino-americana de geografia e sexualidade. A gente tem alguns espaços de diálogo. Por exemplo, nos eventos de geografia, um GT. É um GT que ainda junta gênero? É, mas é um avanço. É um GT que na Enamped também coloca questões raciais, questões de gênero, sexualidade no mesmo GT, mas isso marca um espaço. Então, eu acho que a gente tem uma construção científica que está sendo feita, né? Tem o Márcio Ornato, tem todo o pessoal, a gente já tem outros grupos, tem a professora Gracinha, uma produção também específica, né, e grande, assim, em outra região do Brasil. Estou respondendo a pergunta. Eu acho que a gente avançou, mas eu acho que a gente tem um caminho grande para seguir. No Rio de Janeiro tem o Miguel, tem alguns grupos que trabalham questões de gênero e sexualidade também. Eu acho que não dá para ignorar o avanço, sabe? Acho que a gente tem um desafio, ainda é muito marginalizado, tem que fazer um enfrentamento grande, teórico, né? Mas não, a gente não avançou. Tem a própria revista latino-americana de gênero também, que eu acho que ajuda muito, né? Agora não invalida um sentimento de solidão que muitos estudantes passam, né? Eu mesmo estou no doutorado, enfim. A UF tem um grupo, né? Eu não sei se eu falei, né? Que eu faço parte do ETOS, que é um grupo de geografia, política, gênero, sexualidade, coordenado pelo professor Ivaldo Lima. Então, assim, a gente são, eu acho. Respondi? O Ivan quer... Respondeu bem. O Ivan quer complementar sua fala. A Ana esqueceu do grupo de São João del Rei. Olha só, eu não vou te perdoar por isso, Ana. É... Gente, Tô brincando. eu não falei de todos os grupos. Tô brincando, tô brincando. Tem o Calma. Tô brincando. Assim, realmente, dentro do que a Ana falou, o, há um sofrimento e uma coisa muito interessante. Eu não comecei a pesquisar, eu comecei a pesquisar a questão de território, de gênero e sexualidade. É, Vou pedir para ele colocar aí na nota. A gente está no grupo agora, já vou falar já. É, eu comecei a pesquisar na sociologia, quando eu estava no mestrado, que foi em sociologia e direito, com um grande Wilson Madeira Filho, que foi meu orientador grande mesmo, ser humano fantástico. E é incrível, Letícia, porque na sociologia, a existência, o tema já é consolidado, é realidade. E, ao mesmo tempo, claro que existem discriminações. E dentro do que a Ana falou, eu só quero pegar uma coisa, Letícia. Tudo que desafia uma ordem dominante estabelecida vai gerar incômodos. Tudo que leva a galera a, querendo ou não, a saírem da sua zona de conforto e verem que outras perspectivas estão surgindo, faz parte em diversos momentos da própria ideia acadêmica de manutenção de uma determinada estrutura e dominação do saber. É muito interessante, por exemplo, quando, quando a gente olha isso, eu vejo, como a Ana falou, é um processo gradual, mas ao mesmo tempo eu vejo como um processo que está crescendo. Saca? Eu vejo como um processo que está crescendo. Eu não posso negar que, vamos botar, de quando eu comecei a pesquisa até hoje, eu já vi mudanças. E o mais bacana de tudo, eu estava falando, por acaso, isso ontem, com uma aluna, sabe, e orientanda. Existem muitos campos para avançar. Por exemplo, você trabalha com a questão da violência de gênero,
Essa aluna vai trabalhar, achei muito legal, com geografia lésbica, que tem um trabalho publicado na geografia, que é um trabalho da professora Joseli com a professora da Federal de Santa Catarina. Tem essa questão da masculinidade negra, ainda há um longo caminho a percorrer, sabe? É um longo caminho. É, Então, assim, eu acredito muito que é, a gente consiga avançar, a gente consiga desenvolver. Prova disso, Letícia, é a forma como vocês me receberam no SJ. Eu acho que isso já demonstra, quando me leva a acreditar num avanço, eu vejo de um ano para cá. Nós vamos ano passado, nossas reuniões de grupo de estudos, sem registro, sem nada, sem bolsa. Cheguei no UFSJ, não tinha nada, sabe? Nem sala direito eu tinha. E a galera disposta a debater, cara, uma galera muito grande. E vejo um campo, e posso dizer uma coisa, a nossa linha, vamos botar nível de Brasil, que ela tem estourando aí 30 anos. Eu acho que ela é recente, tem avançado. Eu acho que vocês estão aí no debate. Vocês, quando eu vejo a Carmen falando, quando eu te vejo falando, Letícia, eu tenho certeza que se a Alícia fosse falar, pô, Matheus, muitos outros, eu acho que a temática vai avançar muito. E isso vai se dar também muito devido a vocês, sabe? Devido a vocês. Eu acho que ainda vai avançar muito ainda. Agora, há resistência. Há resistência. Sabe, há resistência, vocês sabem disso. As meninas, por exemplo, na UFSJ fizeram um grafite, e isso vai gerar um artigo no futuro, que eu já comecei a rascunhar. É, o lugar da mulher onde ela quiser. Esse grafite gerou incômodos, sabe? Gerou incômodos, disputas. Alguns professores reclamando e dizendo que era bobeira, que era falácia, que era mimimi. Isso já deixa muito claro a resistência. Quando o teu corpo ele demarca um espaço. E um grafite é uma demarcação, é um sentimento, é um posicionamento. Um grafite, putz, fala muito. E isso deixa muito claro. Mas a gente vai avançar. Obrigada, Ivan. Eu queria então passar para Carmen, que falou das pesquisas geográficas principalmente, e o que você acha, né, de como que desconstruir essa hierarquia de gênero onde a informação dela demora a chegar? Ou a todos, né? A pergunta está aberta. Oi, pessoal. Eu queria, antes de tudo, assim, colocar, trazer para a centralidade, né, num jogo centro-periferia ainda, chamar atenção para o nome, né, do texto, como a gente foi divulgando a atividade de hoje, que trata justamente das geografias marginais, né? A gente está aqui dando ênfase para um contexto de violência da mulher contra violência doméstica, né? Dentro de um contexto de pandemia, mas eu acredito que com a fala, né, bem costurada, assim, do professor Ivan, da professora Ana, e um pouco do que eu procurei trazer também, isso passa bem próximo, assim, de uma visibilidade do que está marginalizado dentro da geografia, né, enfim, o momento é nosso agora, né, todas as minorias históricas, as minorias simbólicas, né, elas estão contidas dentro dessa marginalidade da geografia, então cada vez mais se apropriando, né, desses espaços também
e dando a cara para bater. Com relação a essa pergunta, né, que foi trazida aí, eu acredito que é isso, né? A gente precisa, estamos aí para incomodar. Se a gente não estiver incomodando, a gente está fazendo errado, né? Ninguém vai se destituir dos seus privilégios, ninguém vai descer do degrau que já subiu para deixar a gente passar, né? Eu acho que a gente, no momento histórico que a gente está, a gente já pediu licença suficiente, né? Se não deram licença para a gente até agora, então se segura que estamos passando, né? Vai acontecer com muita insistência, né? Com bastante visibilidade, com espaços como esse que a gente pode sempre trocar, que a gente pode se informar, né? E trazer a periferia para o centro, né? Ou mudar o foco da periferia, ao invés de trazer a periferia para o centro, colocar de uma maneira melhor assim, mudar o foco, né? Do que é visível, do que é marginalizado. Eu acredito que vai bem por aí. E a Alicia perguntou, direcionando para você também a pergunta, que pensando nesse espaço da universidade em que a maioria de nós estamos inseridos, os conhecimentos básicos foram propostos por homem, né? Que eles estruturaram um conhecimento a partir de um viés que sempre invisibilizou as mulheres, as suas lutas, as suas experiências, o seu lugar de espaço. E aí, trazendo para essa noção da geografia, como que podemos contribuir para reconstruir esse espaço da própria universidade? Até mesmo com o coletivo do Geominas e como estudantes. Olha, eu acredito que o próprio, eu não sei como é que é a situação de cada turma de vocês, né? Aqui na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, acontece um pouco mais diverso, depende do semestre, né? Depende do período que o pessoal entra, tem um número maior ou menor de mulheres, né? A minha turma mesmo, o pessoal que entrou comigo no semestre que eu entrei, que não desistiram do curso, teve uma que foi desligada por outros motivos, ou que trocaram de curso, tem eu e mais uma só. Né? Então, assim, eu acredito que, por um lado, a gente tem, é bem importante que a gente tenha essa, esse aporte de professores, de secretarias de curso, né, que acolham algumas demandas, né, que a gente traz, porque elas existem e a gente tem procurado assim olhar uma para o lado e se fortalecer, né? E não, vamos comprar essa briga junto, vamos construir junto. Mas por outro lado também, de uma certa forma deixar e isso, né? Eu acredito que seja um pouco mais papel das professoras, né? Eu sei que todas as professoras que foram citadas aí, aqui na URGS também a gente tem umas professoras que são excelentes, assim, nesse quesito, de tornar o curso um pouco mais atrativo, né, ou a produção acadêmica um pouco mais atrativa, que a nossa geografia marginal, que a nossa geografia feminista, feita por mulheres, pesquisada, produzida por mulheres, seja uma ferramenta de luta, né, assim como o professor Ivan falou, que a militância dele está dentro da academia, que a gente possa usar, ter essas ferramentas acadêmicas, né, de produção de conhecimento, de produção enfim, de ciência, né, que a gente tenha elas como ferramenta de luta e que elas possam ser usadas, né, que seja incentivado cada vez mais. Que seja um curso, né, mais atrativo para as meninas, para as mulheres. É necessário, é urgente, urge a produção feminina, né, da ciência. Muito obrigada, Carmen. A gente tem mais uma pergunta para finalizar, feita pela Cíntia, e eu gostaria de direcionar ela para a Ana.
que fala que como que a distribuição das condições de moradia e renda, por exemplo, condiciona essa violência de gênero, desse espaço, né, dividido da casa. Oi, estão me vendo? Fala. Letícia, você pode repetir a pergunta, por favor? Como que a distribuição das condições de moradia e renda condiciona a violência de gênero nesse espaço dividido da casa? Tá. Então, essa pergunta, eu acho que ela vai um pouco a resposta vai um pouco na direção do que eu comentei quando o André perguntou, né? Quando a gente fala de uma categoria mulher universal, e aí a gente começa a falar, como é que, por exemplo, né, situação, classe e raça vão se interseccionar nessa violência, eu preciso, assim, primeiro, né, a gente tem uma situação, e aí eu vou falar um pouco, assim, a partir do que eu conheço, né, aqui no Rio de Janeiro também, sei que a gente tem pessoas de vários estados, e aí talvez alguém possa me complementar, né, estou falando de uma lógica, de um majoritariamente urbano, né, e aí quando a gente pensa, por exemplo, na situação de seriedade, né, na situação de violência, né, mais intensa nesse sentido, a gente está falando de mulheres negras, e aí não que esse conceito, não que a gente esteja vendo como uma sobreposição de violências, porque não é isso. Tem uma fala daquela Kimberly Christian, que é a autora que propõe a interseccionalidade, que é muito boa. Vou contar bem rápido. Ela disse que ela já tinha uma luta, né, em função, uma luta feminista, né, uma luta de gênero, e já tinha uma luta também a questões raciais. Ela foi tentar assistir um evento, né, junto com outros companheiros negros, e eles não puderam entrar pela porta da frente do espaço, porque negros só poderiam entrar pela porta dos. E aí, pela porta da frente, ela e dois companheiros homens brigar, né, porque poderiam entrar pela porta da frente. E depois que essa situação já tinha ocorrido, né, depois que eles já tinham feito esse enfrentamento, ela chegou no local da reunião, descobriu que ela não poderia assistir, porque ela era mulher. E aí, nesse momento, ela começa, né, uma discussão que atrela muito a questão jurídica, né, também, da vivência da mulher negra. Ela disse que naquele momento ela entendeu que não é só uma questão dela ser mulher, ou uma questão dela. Ela é uma mulher negra. Para a geografia, a gente entender identidade de uma forma interseccional é um desafio bem grande. Se a gente fala, por exemplo, né, de uma casa onde você tem 4 filhos, né, talvez um cômodo, é claro que a gestão desse espaço é completamente diferente. Né? Se você tem a necessidade ou não de dar assistência a uma criança, você está sobrepondo várias marginalidades. A gente tem que considerar que muitas dessas mulheres, né, são mães só, e aí já é uma outra categoria. A gente pode considerar também que muitas dessas mulheres ainda continuam saindo, mesmo em período de tempo para trabalhar. E aí elas têm uma questão urgente, que é saber com quem aquelas crianças vão ficar. É muito ligado à fala da Carmen, né? Quem cuida de quem cuida? Quem é que está cuidando daquelas crianças? O movimento feminista ele inaugura, né, uma crítica necessária, né, que é pensar o quanto, né, que essas mulheres negras que fazem trabalho doméstico remunerado, né, elas dão possibilidades a outras mulheres brancas para trabalharem. Essa questão ela começou a ser discutida. E aí tem uma fala muito fundamental do feminismo negro, que é a gente pensar assim, para a gente pensar o feminismo, tem que pensar a partir das margens.
senão a gente não vai pensar feminismo. Né? Para a gente pensar o feminismo, a gente tem que considerar mulheres trans e travestis, que têm uma expectativa de vida até hoje de 35 anos, né? Uma expectativa de vida semelhante à de uma pessoa que foi escravizada, até hoje. Então, a gente tem que pensar sempre a partir dessas margens. E aí eu só consigo imaginar assim que não seja uma sobreposição, mas que é um desafio muito e que vai depender muito do que a gente está analisando também, né? É muito dessa realidade do Rio de Janeiro. Não sei se eu respondi, né? Mas enfim, dentro dessa a gente tem ainda muita coisa para vencer. Assim. Eu queria aproveitar. Bom, eu ainda falo depois disso ou não, Letícia? Me dá um. Pode falar que depois a gente já vai finalizar. Ah, tá. Uma pergunta aqui também muito boa. Que estava pensando como é que a gente pode construir, eu acho que a Carmen comentou um pouco também, né? Como é que a gente pode construir novas vias, né? Ou reduzir essa desigualdade, sendo que os currículos e tal trazem muito ainda uma concepção masculina, né? Se os grandes nomes da geografia são homens, eu queria parabenizar de novo, né? Aí o centro acadêmico de vocês por ter, né? Do geógrafo destacado várias. E como é que a gente pode contribuir, né, enquanto homens? Aí eu vou fazer um link com a live da Joseli, que foi essa semana, e ela coloca uma coisa muito importante, que é da gente enfrentar, da gente pensar em estratégias e táticas para enfrentar uma epistemologia que é neutra, né? E para, de repente, só uma pergunta dessa já me diz muito, já me dá muita esperança de que a gente vai mudar essas relações instituídas. Eu estava na minha época de graduação, por exemplo, uma pergunta como essa, né? Quais as geógrafas mais importantes da sua formação? Quais são as geógrafas mais importantes que você leu? Eu acho que esse movimento da gente estar se questionando no rico é muito importante. E fazer esse enfrentamento a conceitos, por exemplo, que não visibilizam, né, numa ciência tradicional, corpos, espaços marginalizados, situações de precariedade que em vários eixos de subordinação, gênero, sexualidade, racialidade, isso tudo tem um potencial grande para subverter essa lógica dominante, né? Também quem é que está fazendo essas novas formas de fazer geografia. E aí, talvez a gente tenha mais referências femininas. E dizer que a minha força, assim, tipo, que o que eu consigo imaginar como muito potente é realmente uma coisa mais coletiva. Fazendo uma associação com essa Covid, superar essa desigualdade é responsabilidade individual, sabe? Não é falta de esforço individual de uma mulher ou outra, né? O que a gente está fazendo é expor uma relação de poder que subalternizou mulheres. Isso é completamente diferente. Então, eu acho que assim, a culpabilização individual, ela também não ajuda, sabe? E é uma coisa que a gente se pega fazendo, né, de não dar conta e tudo mais. É uma força coletiva de uma construção em rede que eu acho que vai isso. E com a colaboração, claro, de homens e mulheres, né? Obrigada mesmo, gente. Muito obrigada, Ana, pela fala incrível. Então, gente, é isso, né? Muito obrigada a todos os convidados pelas falas, todos os participantes pelas perguntas. Foi incrível. E a gente que horror. Estamos organizando outros ciclos, outros debates, né, que vai acontecer, e aí fiquem de olho na página do Centro Acadêmico. Em breve a gente se encontra aqui de novo. Muito obrigada a todos pela participação e até a próxima. Valeu, gente. Obrigado. Obrigada, Ivan. Valeu, Letícia. Gente, quero agradecer em nome do Coletivo Geominas o convite do CAGEL FSJ.
o debate foi excelente, vocês são excelentes e vamos, mulherada. Até mais. Pô, vou agradecer também. Valeu pelo convite, meninas. Muito bacana essa iniciativa. Muito bacana poder estar vivenciando isso. E vamos que vamos. Eu acho que há muita coisa ainda para. O caminho é longo, mas com certeza veremos aí muitas coisas boas, tá? Um grande beijo. Obrigado a todos. Desculpa qualquer coisa, tá? Obrigada, obrigada mesmo pela oportunidade, viu, de estar aqui com vocês hoje.